Olá, esta é a nossa 26ª aula de Fundamentos de Matemática e aqui eu vou entrar nas expressões algébricas, na álgebra. É justamente aquela parte que muita gente diz que tem dificuldade, principalmente nessa parte, porque a gente começa a trabalhar com letras nos cálculos, além dos números. Mas é extremamente importante porque a matemática só tem o alcance que tem hoje porque exatamente existe essa possibilidade de utilizar letras que representam números e você consegue operar com essas letras. E as expressões algébricas são exatamente aquelas expressões, né, que envolvem cálculos, que envolvem operações com números e letras. Essas letras elas representam certos conjuntos numéricos. Então, um certo conjunto, um subconjunto de um conjunto numérico. E é extremamente importante na resolução de diversos problemas nas mais variadas áreas do conhecimento. Então, é importante que você tenha esse domínio. E você vai ver que não é difícil, não. É lógico que é mais fácil lidar com números, né, do que números e letras. Tá? Mas uma das grandes dificuldades que a maior parte dos alunos tem é quando se depara com um problema, lá, uma situação, problema, e não consegue passar para a linguagem matemática. Muitas vezes esse trajeto, né, de passar exatamente aquelas informações de um problema para uma linguagem matemática exige o conhecimento de expressão algébrica. Uma equação matemática é uma expressão algébrica, ok? Bom, vamos lá então. Eu vou começar aqui com um problema, né, bem característico aqui de expressão algébrica e que é simples. Depois a gente vai ver algumas outras expressões algébricas, mas eu gosto sempre de mostrar o porquê, né, da gente estar aprendendo alguma coisa. Isso tem aplicação, a gente já começa com uma aqui. Embora bem elementar, né, as expressões algébricas têm um alcance fantástico, das mais simples às mais complexas. Tá? E aqui a gente começa com uma que é simples. Um vendedor ele tem um salário bruto mensal composto por uma parte fixa de R$900 e uma outra que corresponde à comissão por vendas. Ele tem direito a uma comissão de 3% do volume total. Então, R$900 valor fixo, tá? E 3% do volume total de vendas que ele efetuar no mês. Aqui eu quero estabelecer uma expressão que relacione o seu salário bruto, que é exatamente a soma dos R$900 mais 3% do volume que ele vende, com volume total de vendas igual a X reais. Aqui já está dando a deixa, né? Nós vamos chamar de X o volume de vendas. X é o volume de vendas. Tá certo? Em reais. Bom, lógico, para saber o salário dele depende do quanto ele vai vender. Mês a mês ele pode vender uma quantidade diferente. Então ela varia. Falou em variável, você já pensa em letra para representar a variável. Variável pode assumir diversos valores dentro de um certo intervalo numérico, né? Quais valores? Tá? Então, à medida que vai assumindo um determinado valor, o x, eu vou ter uma outra variável que também vai ser representada por uma letra que vai se alterar, que é o salário bruto. Tá? Então, vamos chamar de y o salário desse funcionário. Salário bruto, né? Que é exatamente essa parte fixa mais a parte variável, tá certo? Então, com base aqui no que nós determinamos aqui, olha, x vai ser o volume de vendas, y o salário bruto, vamos estabelecer essa expressão algébrica que relaciona o salário com o volume total de vendas. Vamos lá então, letra A. Pensa como você pode calcular o salário desse funcionário, né? Bom, R$900. Sempre R$900, é fixo. Mais o quê? Mais 3% do que ele vende. Mas quanto ele vende? Eu não sei. A gente está chamando de X. Tá? E como que eu indico 3% de alguma coisa? Como é que eu vou indicar 3% de X, por exemplo? Né? De que maneira fazer isso matematicamente? Tá? Bom, você pode escrever assim, ó, 3 sobre 100 que multiplica X. Você pode escrever 0,03 que multiplica x. Eu gosto bastante dessa forma que é muito utilizada em várias situações, que é a forma decimal, tá? 3 sobre 3%, né? 3%, não esqueça que o símbolo por cento significa
a cada 100 dividido por 100. Tá? Então 3% é 3 sobre 100, que na forma decimal é 0,03. Fácil passar para a forma decimal quando você tem uma taxa percentual, porque dividir por 100 significa deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ela está aqui inicialmente, né? Está aqui. Então você vai deslocar uma, 2, colocou aqui, preenche com 0 aqui. Então 0,03. Quer dizer que 0,03 de x multiplicado por x é 3% do x, é 3% do volume de vendas. Tá? Isso vai ser igual a y. Pronto, equacionei o meu problema. A letra A pede exatamente essa expressão, né, que nos dá exatamente a equação do problema, nos transfere aquelas informações dadas ali na língua portuguesa, tá? com auxílio de alguns valores, nos transpõe para uma linguagem puramente matemática, tá certo? Quer dizer, qualquer lugar aí no mundo, essa linguagem aqui é universal, né? A pessoa que entende matemática vai saber o que isso quer dizer. Pode não saber que é salário se ninguém falar, né? Mas vai saber o que tem que fazer, que o y depende do x e o que tem que fazer aqui com esses valores, ok? Agora, na letra B, né, ele está pedindo, até voltar lá para ver, olha aí, está pedindo qual deve ser o salário bruto no mês em que seu volume de vendas for igual a R$3.000, tá? Volume de vendas, R$3.000, é x, aí a gente vai achar o y. Então, qual é o valor do y no mês em que o x é igual a R$3.000, tá ok? Como também a gente pode até mais adiante aqui saber quanto que ele tem que vender para achar para chegar a um determinado salário. Eu dou o salário e você acha o x, ok? É que aqui ainda nós não trabalhamos as equações matemáticas, nós estamos começando, por isso que o exemplo aqui é um pouco mais simples. Então calcular o valor do y para x igual a 3.000 é um cálculo numérico, né? 900 mais 0,03 que multiplica 3.000. Portanto, o y vai ser igual a 900 mais aí a multiplicação de 0,03 por 3.000, 3% de 3.000, se fosse 1% aqui daria R$30, né? Só 3%, R$90. Tá aqui. Então, o salário vai ser de R$990. Tá ok? Então, isso daí é uma aplicação de expressão algébrica. Aqui a gente não precisou fazer operação com os termos, com y, com x. Eu só substituí o x e achei o y. Ok. Né? E montei, a gente que montou essa equação. Beleza? Agora, como lidar com aquelas situações em que eu preciso operar com x, com y, é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, definindo aqui o que é uma expressão algébrica, o que são expressões algébricas, já falei isso, né? Expressões que envolvem operações entre números e letras. Tá? Essas letras que representam um valor ou um conjunto de valores numéricos. Então, nós temos aqui, olha, 3 exemplos de expressões algébricas. 3x menos x quadrado é uma expressão algébrica em que há uma única letra, né, que é o x, aparecendo aí, ora elevado a 1, ora elevado ao quadrado. Por exemplo, no item B nós temos 7xy mais 3x, então tem x, tem y. Na letra C, ax quadrado menos 6bxy ao cubo mais 3 sobre 5x à quinta mais a. Né? Você fala, nossa, que complicada. Tá? Mas a gente vai ver como operar com essas expressões. Aqui somente exemplos, tá certo? Agora, o que pode ser feito com relação a essas expressões? Tá? Eu posso somar, eu posso subtrair, multiplicar, dividir, elevar ao quadrado, tá? Multiplicar uma expressão por outra. Com relação à adição e à subtração, eu só consigo juntar numa coisa só, né, agrupar, que a gente costuma dizer, tá, quando os termos forem semelhantes. Mas o que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. O que significa parte literal? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, olha, 3 ao quadrado x. Nós temos a parte literal,
esta é a parte literal, é a parte de letras. Literal vem de letra, né? E aqui o 3 é a parte numérica. Ok? Tudo bem que na parte literal você pode ter um expoente aqui, né? O A está elevado ao quadrado, mas esse expoente está me dizendo que o A está multiplicado por ele mesmo. Tá ok? Agora, a parte numérica aqui é o 3. Geralmente, tudo que é parte numérica numa expressão algébrica, nós colocamos na frente. E o que é parte literal vem depois. Agora, o A ao quadrado primeiro, o X primeiro, tanto faz. Aí mais uma questão de ordem, né? Muitas vezes a gente acaba pondo meio que na ordem alfabética. Só isso, mas se eu escrever isso daqui da seguinte forma, 3x ao quadrado é a mesma coisa. Não é nem questão de serem semelhantes, não, são iguais esses termos. Mesma parte numérica, mesma parte literal. Porque numa multiplicação, quando você fala 3 ao quadrado x, é uma multiplicação do 3 pelo a ao quadrado pelo x. E na multiplicação você sabe que se você alterar a ordem, não tem problema, continua tudo igual. Como eu poderia, se quisesse, escrever isso daqui como a ao quadrado 3x. É a mesma coisa. Tá ok? É que não é muito convencional fazer isso, mas não está errado, é a mesma coisa. Vamos lá então, vamos para as operações. Então, se só ocorrem adição e subtração com termos semelhantes, por exemplo, não adianta eu querer juntar 8x com 2x². Por quê? Não é a mesma parte literal. Ah, mas os dois estão com x. Tudo bem, mas um aqui está elevado a 1, o outro está com x ao quadrado. Lembrar que x ao quadrado é x vezes x. Ok? Agora, quem é semelhante ao 8x? O menos 5x. Está aqui. Ele é semelhante à mesma parte literal. As partes numéricas podem ser diferentes, mas as partes literais são iguais. Tá? Quem que é semelhante aqui ao 2x ao quadrado? Tem alguém aí? Tem sim. Olha aqui, ó, semelhante ao 2x ao quadrado, nós temos o 1x ao quadrado. Quando não há nada aqui, é porque é 1. Ok? Bom, então como que eu posso estar resolvendo isso daqui? Vou conseguir agrupar? Eu vou fazer bem passo a passo aqui, você não precisa fazer com todo esse detalhamento. Mas eu vou justamente trocar a ordem deles aí para mostrar que contas que eu estou fazendo. Aqui, ó, 8x, tá? Menos 5x, eu posso trocar essa ordem? Desde que o sinal acompanhe, pode. Tá? Mais 2x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, ou x ao quadrado simplesmente. Ok? Então, essa parte eu até poderia omitir, já fazer direto, né, as contas aqui. Mas para mostrar exatamente que eu vou fazer 8x menos 5x e vou fazer 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Ok? Então, 8x menos 5x, como é que nós vamos operar? Né? Como é que eu faço 8x menos 5x? Você vai operar com a parte numérica, você vai fazer 8 menos 5. O resultado que der você multiplica por x. Tá? Eu costumo brincar, são 8 o que? X? X é maçã. 8 maçãs menos 5 maçãs. São 3 maçãs, não tem maçã ao quadrado. Tá? É o x, simplesmente. E isso também explica por que eu não posso juntar x com x ao quadrado, porque são coisas diferentes. Uma é maçã, outra é pera. E então você deixa indicado 8x mais 2x². Não há como agrupar e falar, escrever como uma coisa só. Tá ok? Então o que eu vou fazer aqui? 8x menos 5x, 8 menos 5 é 3x. E a parte aqui do x², 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, vai dar mais 3x ao quadrado, 2 mais 1, que dá 3x ao quadrado. Pronto. Tá? Posso parar por aqui? Não dá mais para agrupar nada. Para por aqui. Mas mais para frente, né? Não muito para frente, já na próxima aula a gente vai falar, daqui 2 aulas a gente vai falar sobre fatoração de expressões algébricas. Aí, por exemplo, uma expressão como essa, 3x mais 3x², dá para escrever numa outra forma. Não que ela seja mais simples, né? Dá na mesma em termos de simplicidade, mas ela ajuda em alguns cálculos, em alguns processos, quando está na tal forma fatorada. Mas por enquanto a gente só está efetuando aqui as operações soma, subtração e já multiplicação e divisão.
Ok? Bom, o segundo exemplo aqui, né, não é muito diferente em termos de estrutura do primeiro. Eu tenho somas e subtrações. Quais são as partes literais, ou quais são os termos semelhantes com partes literais iguais? Né? Eu tenho aqui, olha, 3 ao quadrado x, e aqui tem 1 ao quadrado x. Então vamos lá, esse daqui dá para a gente fazer direto. Ó. 3 ao quadrado x menos 1 ao quadrado x vai dar quanto? 3 menos 1 vai dar 2a ao quadrado x. Ah, mas não tinha aqui o menos 5ax quadrado? Ele não é semelhante aos outros dois, porque quem está ao quadrado aqui é o x e não o a. O a está elevado a 1. E aqui nessa o x não está ao quadrado, está elevado a 1. Então não são semelhantes, embora tenham as mesmas letras, tá? Mas expoentes diferentes em cada letra. Ok? Bom, que mais? O que mais eu tenho aqui de termos semelhantes? Mais nada. Então o resto a gente copia. Menos 5ax ao quadrado mais 9x. Não há mais o que agrupar. Parou por aqui. Tá ok? Então, soma e subtração é isso daí. Somente quando os termos forem semelhantes. Partes literais idênticas. Agora, multiplicação e divisão necessitam da aplicação das propriedades de potências. Isso nós vimos algumas aulas aí para trás, tá certo? E lógico, as regras de multiplicação, né? Por exemplo, aqui você tem na letra A menos 8ax quadrado y, que multiplica menos 5a ao cubo x. Tá? Menos com menos na multiplicação dá mais. Tá? Isso não é regra de potência, isso é regra elementar aí de sinais. Tá? Então já sei que vai dar mais. Bom, eu vou detalhar esse primeiro aqui, principalmente, e mostrar as propriedades, mostrar passo a passo de como a gente realiza a conta, mas lógico que dá para fazer de forma mais direta. Tá? Eu vou multiplicar as partes numéricas. Aqui eu tenho menos 8, aqui eu tenho menos 5. Então eu vou fazer menos 8 que multiplica menos 5. Eu posso mudar a ordem? Posso, porque é tudo multiplicação aqui, né? Tudo, inclusive aqui fora. Tá? Então eu posso pôr na ordem que eu quiser, só não posso esquecer de ninguém aí. Tá, ok? Então menos 8 que multiplica menos 5. Aí nós temos aqui o a, esse a aqui, eu vou riscando aqui o que eu fizer, com esse a aqui, a ao cubo. Então a que multiplica a ao cubo. Depois nós temos aqui o x quadrado e temos o x aqui. Então x quadrado e x. Eu estou pondo os pontinhos aqui que indicam multiplicações, mas numa expressão algébrica, quando é multiplicação, você pode omitir esse sinal. Ok? E depois nós temos aqui o y, só numa delas, y. Então você pode desmembrar dessa forma essa multiplicação. Na verdade, aí eu não fiz praticamente nada, eu não fiz nenhuma operação, eu só troquei de posição os termos. Tá certo? Agora vamos para as contas. Menos 8 que multiplica menos 5, menos com menos dá mais. 8 vezes 5, 40. Aí nós temos aqui, olha, propriedade de potência. Multiplicação de potências de mesma base. Por isso que eu agrupei a com a, x com x e o y que estava sozinho. Tá? Então, a elevado a 1 multiplicado por a elevado a 3, é só voltar lá nas aulas de potência, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserve a base que é o a e some os expoentes, 1 mais 3 que dá 4. A mesma coisa aqui, olha, x ao quadrado que multiplica x elevado a 1, vai dar x elevado a 2 mais 1 que dá 3. E y. Tá aí, tá? 40 a quarta x ao cubo y. Então, multiplicação e também a divisão que a gente já vai ver, você não precisa ter termos semelhantes. Você aplica as propriedades de potência. Correto? Bom, e como que eu posso fazer quando é uma divisão? Mesma coisa, só que você, ao invés de aplicar essa propriedade que eu apliquei aqui, né, a elevado a m, que multiplica a elevado a n, é igual a elevado a m mais n. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base que é o a e some os expoentes. Tá? Quando é uma divisão, olha aqui, ó, a elevado a m dividido por a elevado a n, tá? Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Tá, ok? Até antes de passar para a próxima, olha como a gente poderia refazer aqui, né? Eu vou refazer essa questão aqui de forma bem direta. Parte numérica por parte numérica. Menos 8 que multiplica menos 5, mais 40. Aí eu pego aqui, olha, a elevado a 1
a elevado a 3, 1 mais 3, 4. Então, a elevado a 4. X elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 3. E o y que está só, tá aí. Pronto, né? Você não precisa desmembrar como eu fiz aí. E como vai ficar, então, agora, no caso da divisão, né? As mesmas propriedades. Você vai dividir os termos aqui numéricos. 3 dividido por 12, você pode dividir 3 por 12, dá 0,25, tá? E coloca 0,25. Você pode manter na forma fracionária, eu vou manter aqui na forma fracionária, né? E para isso você faz um cancelamento aqui. 3 e 12 são ambos divisíveis por 3, então você divide 3 por 3, dá 1, e você divide 12 por 3, dá 4, então fica 1 sobre 4, tá? Essa é uma opção. Ok? Então vai ficar na parte de cima o 1, que vai multiplicar, nem precisa colocar se não quiser, tá certo? E embaixo vai ficar o 4. Já já eu coloco esses termos numéricos, eu acho que nem vai precisar de um traço tão grande aqui. Tá? Agora, o que eu faço, por exemplo, com a elevado a 7 sobre a elevado a quinta? Aplico essa propriedade aqui. Né? A elevado a 7 sobre a elevado a 5, conserve a base, que é o a, e subtraia os expoentes. 7 menos 5, que dá 2. Então, você já vem direto aqui a ao quadrado. Tá? Deu expoente positivo? Né? Bom, independente do que der, você vai colocar na parte de cima, a ao quadrado. Tá? Se tivesse dado a menos 2, depois você poderia passar para baixo como a elevado a 2 positivo. A gente viu isso em propriedades de potências. Depois tem o b, aqui em cima, e embaixo não tem b, então fica só o b de cima. Depois tem o x ao cubo, e embaixo tem x elevado a 1. Tá? Vai ficar x elevado a 3 menos 1, x elevado a 2. Aí nós temos aqui, olha, y elevado a 1, y elevado a 2. Você pode fazer o seguinte aqui, né? 1 menos 2, aplicar essa mesma propriedade, ó, y elevado a 1 sobre y elevado a 2 é y elevado a 1 menos 2. Portanto, y elevado a menos 1. Então, ou você coloca y elevado a menos 1 aqui, é uma saída. Tá? O que ficou embaixo? Só o 4. E aqui o 1, que nem precisa. Tá? Pronto, acabou. Agora, por se tratar só de multiplicações aqui, esse y elevado a menos 1, você pode jogar para baixo, sem problema algum. Então, ficaria a ao quadrado, bx ao quadrado, sobre 4 y elevado a mais 1 agora, y elevado a 1 positivo, porque quando troca, você se lembra, né, você troca o sinal do expoente. Perfeito? Pronto, está aqui. Né? Agora, tem gente que faz o que nesse tipo de passagem aqui? Eu vou reescrever, só abrir um espaço aqui. Nesse tipo de passagem que nós temos aí com o y, né, muita gente já prefere fazer os cortes. Olha, eu tenho a expressão 3a a sétima, b, x ao cubo, y, que está elevado a 1, sobre 12, a quinta, x, que está elevado a 1, y, que está elevado ao quadrado. Tá? E aí, como que a gente pode operar aqui nesse tipo de situação? Bom, cancelamentos, aquilo que a gente viu lá em frações, né? Divide a parte de cima por 3 e a parte de baixo também por 3, você vai ter 1 e vai ter 4. Aí você tem a sétima com a quinta. Vamos lembrar que a sétima é o a multiplicado por ele próprio, né? 7 vezes. E o a quinta é o a multiplicado por ele próprio, aqui, olha, né? São 5 fatores. Você vai cortar um com um, outro com outro e vai assim, ó, né? Terceiro com terceiro, quarto com quarto, quinto com quinto. O que sobrou? É exatamente a propriedade que a gente viu, subtrair os expoentes. 7 menos 5, sobraram 2. Então você corta aí, né, termo a termo, na verdade. Não, por que não? Vou só apagar aqui para a gente ter espaço. Por que não, né, fazer isso aqui, ó, a sétima com a quinta? O que tem o menor expoente, você corta totalmente. Tá? Agora, você não pode cortar o a sétima. Até pode, mas teria que colocar a ao quadrado no lugar. Mais fácil é você cortar o 7 e colocar 2 no lugar. Tá? Então, é a elevado a 2.
Só cuidado não achar que o 2 está no lugar do A sétima, tá? É A elevado a 2. O B não tem com quem cancelar, x ao cubo e x elevado a 1. Corta esse x e um x aqui de cima, então tira o 3, bota 2. Tá? E agora y com y ao quadrado, corta esse y, que é o menor expoente, aqui você corta e coloca 1 no lugar. Fica meio bagunçado, meio confuso? Sim, tá? É só você lembrar o que você está fazendo. Agora a gente reescreve. Esse 1 multiplicando não precisa colocar. Vamos ter a ao quadrado, b, x ao quadrado, já não tem mais y aqui em cima, e embaixo nós vamos ter 4, que multiplica y. Tá ok? Está aí, né? O mesmo resultado exatamente. Bom, é isso que nós temos para essa aula. Depois nós vamos ter uma aula aí com mais exercícios, tá? Mas acho que através desses exemplos eles são bem ilustrativos aí do que a gente pode fazer, né? E já na próxima aula eu vou falar de distribuição, de propriedade distributiva, dos produtos notáveis, para mais adiante falar em fatoração de expressões algébricas, tá ok? É isso aí e até a próxima aula.